Olá, bom dia. Eu sou o professor Fábio Filho e vamos falar hoje sobre química geral. O assunto na introdução à química. Então, a química, ela vai ser uma disciplina base para a farmácia e bioquímica. O farmacêutico, ele necessita de conhecimentos básicos para ir construindo os seus conhecimentos profissionalizantes. E a química é fundamental para o farmacêutico. Então, começamos com a química geral, físico-química, química orgânica e química farmacêutica, química analítica, quantitativa e qualitativa. Então são diversas químicas dentro do curso de farmácia que vão compor esse conhecimento básico para o farmacêutico aplicar nas disciplinas profissionalizantes, na farmacologia, na toxicologia, nas disciplinas de atenção farmacêutica e desenvolvimento de fármacos, etc. Então hoje vamos ver os modelos atômicos. Essa disciplina, esse tópico da disciplina, ele é fundamental. Para quê? Para você construir na sua mente os modelos, né, de matéria. Porque a química vai ser uma disciplina que vai estudar as reações entre a matéria e as transformações, a conservação de massa, os cálculos estequiométricos, o direcionamento, né, das vias químicas para a produção dos medicamentos. Então você parte da matéria-prima, a identificação, todos esses processos que o farmacêutico realiza sempre vão se remeter ao modelo atômico. Então você tem que construir. Qual que é a ideia de estudar esses modelos? Você construir essa mentalidade, né? Esse modelo mental que é semelhante ao que os pesquisadores fizeram em cada época. Então, por exemplo, o Dalton, ele é de 1766. Ou seja, o modelo científico atômico da época foi proposto por Dalton, né? Então ele vai criar esse modelo básico, né, de átomo e de consequente molécula, que vai sendo aprimorado pelos outros cientistas. Então está aqui o modelo de Dalton. Como é que ele é? Uma esfera, uma coisa simples, né? É uma primeira ideia. Os gregos também já tinham essa ideia de átomo, né, que seria a parte indivisível da matéria. Hoje a gente sabe que não é assim. De unidade, né, de essência, que remete às propriedades básicas, né? Então eram partículas, né, chamados átomos, que vem do grego. Então esse modelo vocês vão ver que ele vai se sofisticando, ele vai se aprimorando. Então o nosso segundo cientista é Thomson. Então o modelo de Thomson, que foi Nobel em 1906, o que ele vai propor? Início do século XX, ele vai propor que a matéria, né, independente das suas propriedades, contém partículas de massa muito menores que o átomo de hidrogênio.
ou seja, o átomo hidrogênio, que é o menor átomo, ele já percebeu através de experimentos, né? Todos esses cientistas, eles são muito práticos, né? Eles estão sempre testando as suas ideias, e ele já percebe a presença dos elétrons, né? Que está aqui representado, as cargas negativas, né? Então, um átomo é um aglomerado composto por uma porção de partículas negativas imersas em um condensado de matéria positiva. Perceba que a gente tem cada vez mais uma especificidade do modelo, né? O modelo vai ficando cada vez mais acurado, mais detalhes deste modelo. Então ele testa as propriedades de carga da matéria. Depois o modelo de Rutherford, que é um físico e químico, né, neozelandês. E Rutherford, ele já começa a aproximar o modelo do modelo atual, né? Então aqui nós temos o modelo de Rutherford, que é um modelo muito reconhecido, né, dos elétrons circulando em volta do núcleo, né? Então tem um núcleo positivo e os elétrons negativos circulando em volta. O Rutherford também vai fazer experimentos com radiação, né? Modelos de Bohr. Então o modelo de Bohr, ele desenvolveu, aprimorou, né, os trabalhos de Rutherford, e ele vai criar um modelo que vai explicar muito das propriedades químicas, né? A ciência, ela caminha para explicar os fenômenos naturais. Esses modelos, eles evoluem nas suas limitações. Então, quando a gente tem lá o modelo de Dalton, ele é muito limitado, ele não explica a natureza. Por isso que surgiu o modelo de Rutherford, e por isso que vai evoluir o modelo de Bohr. Então, o modelo de Bohr além dos elétrons negativos circularem dentro de um núcleo positivo, né, ele começa a categorizar a energia envolvida nos elétrons. Então, o modelo de Bohr, ele começa a criar o conceito de orbital. Então, agora a gente chegou na parte importante para nós, entender o conceito de orbital. O que é o orbital? Imaginem que o átomo possui regiões, né? Então, esse espaço em volta do núcleo possui regiões. E essas regiões, elas vão estar divididas de forma energética. Portanto, o elétron, ele vai circular em regiões de maior ou menor energia. Ou seja, o elétron, ele pode ganhar energia e mudar de orbital, ou perder energia e também descender nas orbitais. Então, a teoria molecular e a teoria atômica, né, ela vai se desenvolver principalmente com esse conceito de orbital, que é uma região, né? Depois a gente vai ver as camadas, né? E a distribuição eletrônica, ou seja, para explicar a tabela periódica dos elementos, criou-se a distribuição eletrônica dos elementos, né? Que a gente vai ver numa outra aula. Então, para você entender a distribuição eletrônica, você tem que entender o conceito de orbital. Depois surgiu outros grandes cientistas, né? Que é o modelo de Schrödinger, e
Schrödinger, ele vai também ser Nobel de Física, né? Em função das importantes descobertas, né? Então tá aqui agora bem claro o modelo de orbital. Então no hidrogênio a gente tem orbital S, P, D e F, né? Então você veja que o orbital é uma região, né? Existe o que? A possibilidade de localizar o elétron em uma determinada região. Você nunca consegue localizar ao mesmo tempo o elétron, a região e a velocidade dele, né? E percebe-se que existe o quê? Uma densidade, né? Ou seja, uma probabilidade, é probabilístico de você ter o elétron naquela região. Então isso levou a uma equação, né? Então a probabilidade é do campo da matemática, e a matemática definiu esses formatos, né, de orbitais, que tem a ver com a energia e tem a ver e vai explicar o quê? As reações químicas. Então quando nós temos, por exemplo, a água, que é um átomo de oxigênio, né, e o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio se ligando para formar água, como é que você explica o ângulo, né, de cento e poucos graus dos átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio? Através do compartilhamento de elétrons nos orbitais S do hidrogênio e nos orbitais SP do oxigênio. O oxigênio é 16, então ele vai ter 2 níveis de orbital. E aí você consegue explicar a ligação química. Você consegue explicar o comportamento da matéria através deste modelo. Então o que é importante entender dessa aula? Que o modelo atômico foi evoluindo, que se chegou ao conceito de orbital, que existem diversos tipos de orbitais. Estes orbitais possuem características geométricas espaciais e que isso explica as reações químicas e as ligações químicas. Aí as referências. Foi uma introdução ao curso de Química. No próximo vídeo a gente vai falar sobre distribuição eletrônica e falar mais sobre esse assunto. Obrigado. Tem um material lá no Google Class sobre essa videoaula. Até mais.